sejam muito bem-vindos. E com a bênção de São Sebastião, reunimos talentos e histórias curiosas para compor um Almanac Brasil com a cara do Rio de Janeiro. E eu garanto que mesmo os personagens que não são de lá, em algum momento da vida se renderam aos encantos da cidade maravilhosa. Quer ver por quê? No Papo Cabeça, Fernanda Montenegro fala sobre seu amor pelo ofício e pelas personagens que já viveu. Martinalha solta a voz e seu ritmo contagiante no Cantos do Brasil. Você vai aprender os segredos de domar o vento. No Ilustres Brasileiros, um apaixonado pelos números que incluiu o pseudônimo até na carteira de identidade. E no Você Sabia, um ilustre ladrão apaixonado pelo Rio. Para completar, temos o Almanaquias, que dá um rolé pelas ruas para desafiar os pregos e os espertos. O Almanac Brasil está no ar. Um é do Recife, outro do Rio Grande, outro ainda de Queluz, em Portugal. Mas todos tiveram uma vida bastante intensa no Rio de Janeiro. E foi lá que criaram seus famosos pseudônimos. Nos anos 40, um folhetim diário era a febre das donas de casa. Meu destino é pecar. A autora da trama, muito açucarada e com certa dose de pimenta, era uma tal de Susana Flagg. O folhetim também fazia sucesso com o público masculino. A autora chegou até a receber um pedido de casamento de um fã presidiário. O que o pobre apaixonado não sabia é que Susana também atendia pelo nome de Nelson Rodrigues. Duende, Aristarco, inimigo dos marotos. Vários nomes para o mesmo imperador. Dom Pedro I costumava usar pseudônimos para responder a seus opositores na imprensa. Às vezes até pegava pesado, como no ácido comentário de Aristarco a um desafeto. Ninguém é mais estrondoso em arrotar, mais forte em espumar e mais pequeno em argumentar. Havia também nobres com nomes de plebeus e plebeus com nomes nobres, como Aparício Torelli, que concedeu a si mesmo o título de Barão de Itararé por pura galhofa, em homenagem a uma batalha que nunca aconteceu. Histórias curiosas com pseudônimos estão longe de acabar. Daqui a pouco tem mais. Nossa convidada do Papo Cabeça é carioca da gema e uma das maiores atrizes brasileiras. Com muito prazer, recebemos Fernanda Montenegro, que nos conta um pouco sobre sua vida, sua geração e as peculiaridades do ofício de atriz. Eu sou de uma geração que a gente acumulou muito trabalho na vida. A gente pegou um outro Brasil, a gente pegou uma guerra, um pós-guerra, uma revolução de 68, toda a contracultura, ainda com muita influência de um humanismo, né? E já botando o pé no contemporâneo, assim, sabe, saído do Douglas, que levava 3 horas para vir, 3 horas para vir de São Paulo ao Rio, e já, daí a pouco, chegando à Lua, indo Apolo, 10, 20, 30, 40, 50, como ele, e a informática e tudo mais. Então, assim, quando se olha, parece que a gente saiu de uma pré-história, né, e veio parar no mundo futuro, né? Eu acho que não há teatro sem intensidade. Teatro é uma coisa... É um espaço, é uma doença, é uma vocação, é uma profissão muito fora dos códigos de qualquer coisa que você faça. Eu falo do ponto de vista do ator. Talvez seja a única profissão da qual não fica nada. Nada. Porque se você é o escritor, se você é o autor daquela peça, aquilo fica. Mas a profissão do ator, ele só existe no velho chavão, enquanto ele está ali. Depois, no dia seguinte, ele já pode nem ser a mesma coisa. Ele mesmo já pode ser outra pessoa, no sentido de ter tido uma dor, ter tido uma perda, ter tido um ganho,
E algo se modifica dentro dele. E aquela plateia parece que está vendo a mesma coisa, mas não está vendo a mesma coisa. Está vendo um outro momento de um ser humano que está tentando dar conta de uma outra entidade, o personagem, ou, em última análise, como eu acho que é, um outro ser humano. Daqui a pouco, Fernanda Montenegro volta para falar de seus papéis mais marcantes. Agora, o personagem foco é o Amanaquias, testando a esperteza do pessoal das ruas. Agora é a hora da charadinha. O que é? Nasce no rio, cresce no rio, mas vive na praia. Hã? É o que? O peixe? Água? Não. Caramujo. É a tartaruga. Surfista. Quem mora no rio, velho? Quem mora no rio é? Carioca. Isso aí, meu irmão! São os cariocas que nascem no rio, crescem no rio e vivem lá tomando banho de mar nas lindas praias da cidade maravilhosa. Sabe qual é? Pensar nas belas paisagens do Rio sem imaginar uma asa delta cruzando o céu é praticamente impossível. E ninguém melhor que os cariocas para nos ensinar a ciência e os segredos do voo livre. A asa delta, ela veio de um projeto de um engenheiro da NASA, Rogallo. Ele projetou uma asa em delta mesmo para que as aeronaves espaciais chegassem, entrassem na atmosfera terrestre e fizessem um pouso planado. O formato da asa delta é fundamental para ela voar, o formato da asa particularmente. Isso vale para qualquer planador, mesmo para aviões, sempre o formato da asa é o que é responsável pela asa delta voar, como o vento passa através da asa dela. Na verdade, a gente chama de bordo de ataque e bordo de fuga, que são onde o vento entra e onde o vento sai. É um aerofólio, que é onde é uma forma que dá uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo, isso que faz a sustentação. Como que ela faz? Para subir, ela tem que procurar correntes ascendentes. Existem dois tipos de correntes ascendentes. Podem ser térmicas ou pode ser um vento batendo na encosta de uma montanha e subindo também. Nós temos que estar sempre atentos às variáveis meteorológicas, né? Então, às vezes, um dia bonito não é sinal de que aquele dia vai ficar bonito o tempo todo. Uma das dificuldades do voo de asa delta é a decolagem. Quando você está no meio da corrida, você não pode parar mais. Se você frear, você vai sair rolando junto com a asa delta. Então, uma vez que você começou a corrida, você tem que continuar. Então, a gente depende disso, de um vento favorável com uma encosta que te dê sustentação. Enquanto o francês Stéphane Dunoyer fazia o primeiro voo de asa delta no Rio, decolando do Corcovado em 1974, talvez fosse observado das areias por um visitante inglês muito popular na cidade. Ronald Biggs, um dos mentores do famoso assalto ao trem pagador. Sabia dessa? O assalto ao trem pagador, que ia da Escócia para a Inglaterra em 1963, é considerado um dos maiores roubos do século XX. Por quê? Ora, a gangue conseguiu roubar em dinheiro vivo o equivalente a 220 milhões de reais. A maioria dos assaltantes, entre eles o marceneiro Ronald Biggs, foi presa. Porém, Ronald conseguiu fugir. E adivinha só onde ele foi parar? Rio de Janeiro, Brasil. Nos anos 70, ele se tornou uma figura popular na cidade. Recebia convites para almoços, dava autógrafos e teve até xícaras estampadas com seu rosto. Educado e elegante, o foragido inglês teve um filho, Mike, com uma brasileira. O garoto foi um dos integrantes do Balão Mágico. Lembra dele? Muito tempo depois, em 2001, o figurão se entregou para a polícia inglesa e permaneceu preso por 8 anos, até que foi solto por sua saúde frágil. Nossa convidada de hoje traduz perfeitamente a alma carioca com sua música. Estou falando de Martinália no Cantos do Brasil. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabamos de rir. Se eu disser que não ligo e não digo que vi, só vou aprontar.
mais me empurrou pra minha música mesmo foi o piano mesmo, né? É o lance de já sacar as notas e uma coisa que deu uma referência boa pro meu ouvido, né? Então, assim, eu acho que canto mais porque eu tenho um ouvido legal. Então, acho que ele sempre me envolveu e me direcionou. É bacana. E eu aprendi a cantar meio que em família, né? Em casa e tal, e com os amigos lá do meu pai. E depois fui me profissionalizando, mas as brincadeiras eram, assim, né? Sempre musicais. É sempre prazeroso, né? Viajar com a banda. E sempre é legal, porque brasileiro, né? A coisa da mistura nossa, visível, né? Graças a Deus, é muito... Em todo mundo dá uma coisa assim, né? De reconhecimento do Brasil, acho que dá um choque legal. Então a gente que é do Brasil, né? Ser reconhecido por essa mistura da nossa raça é muito mais bacana, né? Sempre vivo. Martinália volta já já, porque ainda tem muito som para rolar aqui no Almanac Brasil. Agora, uma pausa para discutir nossa relação com o dinheiro com um especialista em assuntos econômicos, Almanaquias. Nosso desafio de hoje vai mostrar quem realmente entende de finanças aqui no Brasil. Todos os dias nós olhamos para ele. No troco da padaria, no caixa do supermercado, na catraca do ônibus, no cofrinho da criançada. Olhamos, guardamos, passamos para frente, mas poucos sabem quem é a personalidade histórica que ocupa a cara da moeda de 50 centavos. Não lembro. Não sei. Tancredo Neves, não é? Ai, brincou. O negócio por aqui tá feio. E você aí em casa, sabe dizer quem é que estampa a moeda de 50 centavos? Então aguenta aí, já já eu volto com a resposta. E aí, já descobriu quem é a personagem histórica na moeda de 50 centavos? Ainda não? Então vou dar algumas alternativas. Alternativa A: Rui Barbosa, conhecido como Águia de Aia. B: Ronivon, o nosso pequeno príncipe Tupiniquim. C: Barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia. Ou D: Barão de Itararé, também conhecido como Aparício Torelli. Não fiz moeda de 50, quase que eu colo. Ao Rui Barbosa. Barão de Itararé. Eu acho que é a letra C. Vou chutar. Barão do Rio Branco. Exatamente! Congratulações para quem aí em casa escolheu a alternativa C, Barão do Rio Branco, o homem que expandiu o território brasileiro em mais de 500 mil quilômetros, sem disparar um tiro sequer. Quem errou, olha, vê se dá uma passadinha no oculista, viu? Ou então compra uma lupa, essas letrinhas são miudinhas, né? Terríveis. Escondidos atrás de seus criativos pseudônimos, nossos autores não precisavam apelar para as letras miudinhas. Pelo contrário, os títulos podiam ser estampados em letras garrafais. Doutor Semana, na Semana Ilustrada. Victor de Paula, no Jornal da Família. E muitos outros nomes que vão de Platão ao curioso João das Regras. Para criticar a imprensa e os costumes de seu tempo, o grande Machado de Assis se fez passar por muita gente. Se esses tantos personagens eram um só autor, havia também casos em que eram 4. Como Vitor Leal, que fez sucesso com sua literatura dramática, publicada em folhetins como O Esqueleto. O pseudônimo era compartilhado por escribas como Pardal Malê, Coelho Neto, Aloysio Azevedo e Olavo Bilac, quando queriam praticar a chamada literatura barata. Já Julinho de Adelaide emplacou vários sucessos musicais nos anos 60, sempre criticando o governo militar. E um tal de Chico Buarque, que andava ganhando dinheiro às suas custas. Ele e Chico, claro, eram a mesma pessoa. Pagu foi King Shelter. Nair de Tefé, Rian. De Cavalcante, Urbano.
E graças aos pseudônimos, pudemos conhecer várias facetas desses incríveis talentos brasileiros. Muitas facetas tem Fernanda Montenegro, a nossa convidada do Papo Cabeça de hoje. Entre tantas mulheres diferentes que ela já viveu em seu ofício, quais terão sido as mais marcantes? Eu gosto muito das personagens que eu faço no cinema. Porque elas todas têm uma linha, assim, de conotação social, assim, de perfis de mulheres bem brasileiras e bem ligadas a uma carência social. Em matéria de personagem, de cinema, eu acho que eu fui muito olhada pelos deuses. Eu fico emocionada quando eu falo, porque ele não queria palmeira, mar, ele queria aquele rio do subúrbio que é encebado, o dia que o sol não nasce, tinha que esperar os bombeiros, não tinha roupa dobrada, era aquela roupa, se não fizesse naquela hora, tinha que esperar secar. Já eram umas 5 horas da tarde, os bombeiros chegaram, armaram a mangueira, um guarda-chuva para o câmera, eu botei a roupa e o Leão disse, vai, Fernanda, resolve aí, cria aí uma situação entre você e o Dibi e essa chuva. Tá bom. Aí mal acabou o filme, acabou a cena, acabou a água. Então é assim, não é? Às vezes a gente acerta na carência. Muitas vezes no Brasil a gente acerta por carência. E aí sai bonito. Tem um samba de carnaval, de escola de samba, que diz berço das artes reunidas. Brasil, 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 berço das artes reunidas. Eu acho que é isso, entende? Nós somos as artes reunidas. Fernanda Montenegro, com certeza, é uma grande usuária da ponte aérea Rio-São Paulo. E certamente ela se lembra, assim como todos que já faziam esse trajeto, antes da entrada dos aviões a jato, do nariz gordinho do Electra. Tiramos do baú recordações sobre esse avião que chegou a ser conhecido como o Príncipe da Ponte Aérea. Quando você chegava na ponte aérea, tinha avião de hora em hora, né? Só que você não sabia que tipo de avião que te esperava, né? Podia ser um Avro, um Samurai, que era terrível também, ou então um Electra. Usei muito Electra nos anos 70. Até os anos 80 eu acho que ainda tinha Electra. Quando tinha o Electra era uma maravilha. O Francisco Alves andava no Electra, viajei muitas vezes com o Noel Rosa. Atrás tinha uma coisa assim, redonda, onde as pessoas se sentavam e virava assim como se fosse assim, uma sala de visita. E tinha um som meio... Era um pouco barulhento. Entrava no ouvido, parecia um negócio indiano, assim, uma reza. A turbulência dele era muito forte, tem a sensação que ele estava caindo. O Electra era uma coisa que tinha segurança. Acho que era até mais seguro do que os de hoje. Quando você fala de Electra, vem sentimentos, vem cheiros, vem cores, vem juventude, vem vigor. É uma coisa muito bonita de lembrar. E depois da Asa Delta, lá vamos nós entrar na onda de outro esporte muito praticado pelos cariocas. E claro, por brasileiro de todos os cantos. Surfar é uma delícia, mas eu quero ver quem sabe como é que se faz uma boa prancha. O surf nasceu na Polinésia. Só os reis que podiam descer as ondas de pé, tá? Os seus súditos lá só podiam descer as ondas deitado. A nossa matéria-prima hoje dentro do Brasil é uma matéria-prima muito boa, tá? Comparado a anos atrás. Então isso deu uma evolução muito legal mesmo, sabe? Tanto para a gente fabricar as pranchas, como para o próprio surfista ter essa prancha hoje com essa matéria-prima de ótima qualidade. O início de uma prancha começa com um bloco de proletano, tá? Onde o shaper vai fazendo a medição, tá? Do bloco, para poder depois ser jogado o outline em cima.
Após riscar o outline, aí a prancha vem aqui para a máquina de perfil, para poder fazer o desbaste mais correto e deixar bem plano, né, a prancha. Após esse serviço, ele vai fazer o caimento de borda, para poder deixar a borda totalmente redonda. Após o término do shape, a prancha vai para a parte de pintura, que entra nessa parte de airbrush. Após a parte de pintura, vem a parte da laminação, tá? Feita com tecido de fibra de vidro e resina poliéster cristal. Depois da prancha laminada, é dado um banho de resina nela, que seria os hot coats. Depois dessa parte de hot coat aí, é colocada a parte de quilhas. Instalou as quilhas, vai para a parte de sand, tá? Que é a parte de lixa seca. Depois da parte de sand, da parte de lixa seca, a prancha volta de novo para a parte de laminação, é dado mais 2 banhos, que são os banhos de finish. E após esse banho de finish, vem a parte de lixa d'água ou polimento, aonde sua prancha está pronta para ir para o surf. Nosso ilustre brasileiro de hoje é um carioca que costumava surfar nos números. Matemática para ele tinha que ser uma coisa prazerosa. E com seus livros, Malba-Tahan tornou essa premissa realidade. Quando era aluno do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, Júlio César de Melo e Souza vendia redações para complementar a mesada. O futuro mago dos números nem calculava quanta gente ainda pagaria por seus inspirados escritos. Formou-se professor seguindo a tradição familiar, mas dizia-se contra o que chamava de sadismo dos professores de matemática. Transformou suas aulas em deliciosas experiências. Apaixonado pela cultura árabe, em 1925, criou o pseudônimo que o tornaria célebre, o viajante Malba-Tahan. Os textos eram supostamente traduzidos do árabe por Breno de Alencar Bianco, outra invenção de Júlio. Detalhe, Júlio nunca visitou o Oriente, mas chegou a incorporar o personagem publicamente, trajando vestes árabes típicas. Seu livro de maior sucesso, O Homem que Calculava, narra as aventuras do calculista Beremis Samir, recheadas de instigantes desafios matemáticos. Foi traduzido para mais de 12 idiomas. Júlio só revelou sua verdadeira identidade em 1933. E obteve do presidente Getúlio Vargas a permissão para usar Malba-Tahan nos documentos. Não é à toa que 6 de maio, a data de seu nascimento, tornou-se o Dia Nacional da Matemática. Quero ver se alguém sabe de quem é a seguinte frase. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Você já estava morto, como é que ele ia falar? Ai, agora não deu branco, eu não lembro de nenhum. Castro Alves. Augusto Cury. Eu vou chutar então, Juca Chaves. Dá uma dica, tem uma dica? Personagem em livro do Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas. Brás Cubas. Brás Cubas! Muito bom! Olha aí, gostei de ver. Foi a dica, foi a dica. E agora a gente curte um pouco mais do talento de Martinalha. Caetano, eu sou, obviamente, muito fã dele. Estava numa festa e lá na casa dele, já conheci ele. Aí pintou um convite, a Paulinha tinha feito um disco. E aí falou, pô, Caetano, você dirige ela? Claro, eu dirijo e tal, não sei o quê. Aí fui pra casa, mas esqueci desse convite e ficou um tempão, mas... Aí depois eles ficaram insistindo um pouquinho, né? Sabiam que minha cabeça era de esquecimento. Pra mim era papo de festa. Aí depois era e esse disco Pé do Meu Samba, que ele fez um samba pra mim, que é o Pé do Meu Samba, foi produzido pelo Celso Fonseca. Coração de um brasileiro. Valeu. A princípio a ideia original era de samba canção, né? Então eu fui pesquisando os sambas que eu já gostava, né? Que vinham tipo Dalva, Ângela Maria e tal, não sei o que. E aí também fui explicando a diferença do samba canção pro samba, né? E foi muito maneiro, né? E aí ficamos mais colados.
para fechar esse programa esperto, quero lembrar uma frase bem humorada do maestro Tom Jobim. Ele dizia que dedicava sua vida à música brasileira, porque já tinha francês para escrever música francesa e americano para escrever música americana. E nós aqui no Almanac Brasil seguimos a mesma lógica. Nos dedicamos a achar o melhor da cultura brasileira para trazer para você a cada semana ou a qualquer hora na internet. Te vejo já. Da boa.